Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo. Graças a Deus encerramos a terceira carta do apóstolo João, versículo por versículo. E agora vamos falar de um tema este muito importante, que eu vejo que muitas pessoas falam muito sobre esse tema, mas não entendem de fato como funciona na prática. Então hoje iremos aprender sobre fé. Tema fé. Irmão Cleberson, como viver fé na prática? É isso que nós iremos aprender hoje aqui. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Vamos ler o versículo 1, o versículo 6, o versículo 30. Fechou? A palavrinha chave aqui para você entender já de antemão sobre o que eu vou falar, que é fé. Imagine sobre algo fixo dentro de você. Algo fixo dentro de você, um pensamento fixo, uma imagem fixa, enfim, uma imaginação, sei lá. Algo fixo dentro de você, que nada fora consegue tirar. Isso que está fixo dentro de você. E aí a gente vai ler o texto, você vai entender por que a palavra fixo está associado à fé. Algo fixo, que não muda, independente das coisas fora. Tá bom? Abre aí sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 1, versículo 6, versículo 30. Hoje vamos passear um pouquinho na Bíblia falando nesse tema. Lembrando aqui, você que quer crescer juntamente conosco, nós estamos com um projeto aqui muito simples e muito claro, onde você que tem dificuldade de entendimento bíblico, quer caminhar na Bíblia, mas às vezes não tem tanto estímulo assim porque não entende. Aquilo parece que não entra na sua cabeça. Estamos aqui para isso. Fechou? É só você ler o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo, versículo por versículo. Só que agora é tema, fé. E você que queira também estudar conosco, temos uma turma na segunda, das 7 às 9 da noite, e aos sábados, das 3 às 5 da tarde. Bora lá. Como dizem os estudiosos, sem mais delongas, vamos lá. Está escrito assim, ó. Lembra da palavrinha que eu falei? Fixo. Olha só. Ora, a fé é o firme fundamento. Ó, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aí agora o versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Fechou, fechou, aleluia. Vamos lá. Vamos começar aqui. No primeiro versículo você já observa que o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo que fé não é algo duvidoso, fé não é algo oscilante, fé é algo firme e é algo bem fundamentado. E ele mesmo continua dizendo que esse algo firme, fundamentado, não se vê.
mas ao mesmo tempo se espera. E essa espera está ligado justamente a um tipo de sentimento, aonde aquilo que está firme, fixo e fundamentado dentro de você, você espera, é a prova daquilo que não se estava se vendo fora, mas estava se vendo dentro. E porque ficou fixo, fundamentado, sentimento, você esperou, trabalhou, aquilo que não estava fora, mas estava aqui dentro, apareceu. E o escritor aos Hebreus, ele ainda diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Ou seja, imagine agora, só uma pequena pergunta eu vou te fazer. Hoje muito se fala sobre fé. Eu já dei aulas em alguma igreja sobre fé. E eu queria saber a opinião das pessoas sobre fé. Alguns falaram autoestima, outros falaram pensamento positivo, enfim, falaram inúmeras coisas. Apenas crença. E é justamente, eu vou combater também um tipo de crença no nosso meio que é uma fé falsa, tá bom? Mas vamos lá. Imagine que a fé, ela tem um tripé. Onde o primeiro é a visão, o segundo é trabalho, o terceiro a atração. Tá bom? Esse tripé da fé. Firme fundamento, aquilo que se espera e aquilo que não estava se vendo fora, mas estava se vendo dentro, apareceu fora. Primeira perninha da fé aí é a visão. A visão é justamente algo que você vê dentro. Deus te deu esse poder. Deus deu esse poder para todo ser humano. E fé é algo que você tanto pode usar para o lado bom quanto para o lado ruim, por incrível que pareça. Deus deu esse poder para todo ser humano. Quer ver? E dá até para você brincar com esse poder. Você pode se ver futuramente. Você pode se ver futuramente, em qualquer situação. Nesse exato momento, você pode se ver. Você pode enxergar o seu passado, aquilo que você já passou. Então, olha o poder que Deus nos deu. A gente estamos agora no presente, mas Ele nos deu o poder da gente, se quiser, projetar um futuro que ainda não existe. Não está na realidade, mas se espera. Firme fundamento. Tá começando a pegar? Eu sei que parece um pouco meio complexo no início, só que você vai entender, porque eu vou usar exemplos práticos aqui para você entender. Então ele nos deu esse poder de enxergar o futuro, ainda que ele não exista, fora. Não está existindo fora, mas se você quiser já existe aí dentro de você. Você pode enxergar o seu passado. Já passou, mas você pode enxergar aí dentro de você. E tem um detalhe. Tem muita gente que é refém do passado. E por mais que certas coisas estejam no passado, de tanto que ela fica pensando, se repete no presente. Olha que poder que Deus deu para o ser humano. Só que qual é a diferença, irmão Cleberson, de fé, pensamento positivo, crença falsa, autoestima? A diferença é que fé é firme. É tudo que é fixo dentro de você, acaba aparecendo fora. Irmão, guardou isso aqui, você entendeu? Fé é bonito. Tudo que é fixo dentro de você acaba aparecendo fora de você. É como se o seu interno modelasse o seu externo. Vamos lá. Vou utilizar um exemplo. Guarde esse tripé aí, escreva no caderno. O tripé da fé. Visão, trabalho, atração. Beleza? É o tripé da fé. Visão, trabalho, atração. Lembrando que você não pode esquecer do pensamento fixo, porque fé é firme, é fundamento, é algo que não muda dentro de você. Tá fixo. Vamos lá. Fé natural. Você que está me assistindo e você terminou faculdade ou vai entrar numa faculdade ou sonha em fazer um curso, observe bem. Eu vou usar um exemplo aqui. Você que sonha em fazer faculdade
de direito. Olha só, você sonha em fazer faculdade de direito. Eu lhe pergunto, você já é um advogado? Você já é uma advogada? Ou você para mim? Oi, irmão Clécio. É claro que não. Eu ainda estou sonhando, eu ainda estou querendo entrar na faculdade. Agora olha a pergunta que eu vou te fazer. Se esse sonho está dentro do seu coração e você quer cursar direito, significa que você já se viu no futuro, estando formado e automaticamente também advogando causas, protegendo pessoas, usando as leis. Você já se viu. Se esse sonho está dentro de você, significa que em pequenos raios de pensamentos, assim, ó, você já se viu no futuro, sendo um advogado. Só que porque ainda não se realizou, tripé da fé. Primeiro você viu, porque se você não tivesse visto, você não tinha esse sonho. Segundo, você sabe que para se realizar, segundo o tripé da fé, trabalho, você tem que entrar em uma faculdade, estudar diariamente. E depois de estudar diariamente, o que vai acontecer com você? Depois de 4, 5 anos? Atração. Aquilo que estava dentro firme, você esperou trabalhando, estudando e conseguiu atrair. Aquilo que estava dentro, agora está fora. Você se formou, pegou o canudo e agora está advogando leis. Isso acontece com todo tipo de sonho. Aliás, você quer saber qual sonho que você tem é verdadeiro ou é falso? Veja se você está seguindo esse tripé. Se o sonho que você está aí dentro de você, você realmente diz que é sonho, você quer muito isso. Primeiro, você enxerga fixo. Segundo, está trabalhando diariamente. Porque se essas duas coisas aqui estiverem em andamento, terceiro vai acontecer. Aquilo que está dentro vai vir para fora. Aí deixa de ser fé. Por quê? Porque já está na sua realidade. É por isso que o escritor aos Hebreus, do capítulo 11, versículo 1, ele diz: ora, a fé é o firme fundamento, visão, das coisas que se esperam, sentimento na visão, e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, por que é prova? Já percebeu que toda prova tem que ter prova? Como é que você prova que isso está dentro de você? É quando o que está dentro de você vem para fora. Eita! Tá pegando? Tá? Você está aprendendo hoje o que significa fé. Hoje você está aprendendo como faz para viver de fé. E provavelmente já quero falar algo para você. Esse vídeo aqui vai passar de 30 minutos. Porque hoje é tema. Hoje não é exposição da palavra versículo por versículo. Hoje é tema. Então, ou seja, isso é uma fé natural que Deus colocou em você para você alcançar os seus sonhos, para você alcançar os seus projetos. Me permita liberar algo sobre você. Eu acabei de já falar aqui o tripé da fé para você, visão, trabalho e atração. Falei para você de uma fé natural que Deus entregou para todo ser humano. E provavelmente, eu sei disso, eu estou falando com alguém que tem muitos sonhos, tem muitos projetos, tem muitos objetivos. Primeiro, eu quero dizer para você, se o inimigo lhe roubou a visão, Deus te devolve agora. Segundo ponto, sobre o tripé da fé, se o inimigo lhe roubou as forças para que você não trabalhe no seu sonho, no seu projeto, Deus está te devolvendo suas forças agora. E essas duas coisas em andamento vai gerar a atração daquilo que você sonha ou daquilo que você projetou. Hoje Deus restaura a sua fé. Você só não entende sobre fé hoje se você não quiser. Oh, glória. Vamos continuar. Tá dando para entender até aqui? Tá dando para entender até aqui? Anote. É muito importante, tá?
O tripé da fé: visão, trabalho, atração. Fé natural: eu tenho um pensamento fixo, eu sonho em ser advogado. Visão, pensamento fixo, firme, fundamento. Segundo pilar da fé: trabalho. Entro numa faculdade, estudo diariamente. Depois de alguns anos, aquilo que estava fixo dentro de mim, coloquei sentimento naquilo, no meu pensamento fixo. Olha só, coloquei sentimento no meu pensamento fixo e aquilo que eu estava vendo dentro, terceiro pilar da fé, veio para fora. Prova das coisas que se não veem. Por que não estava sendo visto? Porque está só dentro de você. Entendeu? Só que agora está sendo visto. Vamos continuar. Marcos capítulo 11, versículo 24. Bora caminhar um pouquinho na Bíblia. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, me acompanhe. Marcos capítulo 11, versículo 24. Princípio da oração. Toda oração tem que ter fé. A oração, ela alimenta a fé e ao mesmo tempo você tem que orar com fé. Deu para entender? A oração, ela alimenta a fé. Mas ao mesmo tempo você tem que ter fé na oração que faz. Uma coisa alimenta a outra. Tá bom? E não se esqueça que tem muita gente que acha que é a palavra que alimenta a fé. Não, pela palavra vem a fé. Mas a oração é o que alimenta a fé. Deu para entender? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. É como se o próprio Deus, a própria palavra, abrisse você e implantasse a fé dentro. Então a fé vem pela palavra, mas para essa fé crescer, oração. E aí Jesus vai nos ensinar sobre o princípio da oração. Será que devemos orar com fé? Vamos ver o que Jesus diz. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, olha o que ele está falando, eu estou dizendo para vocês, tudo o que vocês pedirem, orando, crede. Pera, Jesus. Como? Tudo que vocês pedirem orando, crede. Crer como, Jesus? Crede que o recebereis e tê-los-eis. É para crer que recebeu e eu vou ter. Mas Jesus, como que eu vou crer que eu recebi uma coisa que ainda não está na minha realidade? Se você entendeu o que eu te expliquei na introdução da mensagem sobre fé, você já pegou isso aqui. Jesus, como que eu vou crer em algo que ainda não está na minha realidade? Do mesmo jeito que você creu. Quando você viu um advogado aí dentro, fixo, e depois de alguns anos esse advogado apareceu. É desse jeito que você crê. Pensamento fixo. E não deixe nada e nem ninguém roubar isso. Então observe o que Jesus está explicando. O princípio da oração. No princípio da oração eu tenho que orar já acreditando que o que eu estou pedindo está na minha realidade. E isso é um exercício fantástico, irmão. Isso é um exercício fantástico. Isso você tem que exercitar na oração. Porque a nossa velha natureza, ela vive batendo na gente, batendo no pensamento fixo, para que tudo se torne duvidoso na nossa cabeça. A gente fica desnorteado, sem saber para onde ir. Mas a oração, ela tem o poder de deixar tudo fixo, firme, bem fundamentado. Uma fé inabalável. Deu para entender? Então Jesus explicando sobre oração, ele diz: por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis
e tê-los-eis. É só vocês pedirem, crendo que já recebeu, e vocês terão. É isso que Jesus está explicando sobre oração e fé. Deu para entender? Quando foi que você orou por alguma coisa já acreditando firmemente na resposta? Quando foi que você orou por uma situação já acreditando firmemente que aquela situação já estava resolvida? Quando foi que você orou por um doente acreditando que era só você dizer o amém da oração e aquele doente já estava curado? Quando foi que você orou por uma porta de emprego e dentro de você essa porta já estava aberta? Quando foi que você orou pelo seu filho que seja drogado na cachaça? Você orou acreditando que o seu filho já estava são, sem usar droga, sem beber nada. É esse tipo de oração que Jesus está nos ensinando. Tudo que vocês pedirem em oração. Crer, é só crer que já aconteceu. E vocês terão. É só crer. É um pensamento fixo. Detalhe, não é colocar Deus na parede, irmão. Eu não estou falando disso. Não é colocar Deus na parede. É um estado interno tão firme e tão bem fundamentado que nada fora de você muda esse estado interno. E por que eu falei que é um exercício? Porque a nossa realidade, que foi criada através de muitos internos de outras pessoas, vive nos lançando setas. A situação. Para quem não sabe, a situação fala, viu? E ela fala muito. Muito. Princípio de fé na oração. Vamos para outro texto. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Olha outro princípio aqui, ó, de fé. Agora, um princípio nas coisas que existem. Ó, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Não se viam. Mas Deus já estava avisando. Pega isso aqui, hein? Pega isso aqui. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, vírgula, temeu. É engraçado que a palavra temer aqui não tem só a ver com respeito, reverência. Não é só isso. É que Noé conseguiu enxergar dentro dele o aviso de Deus. E ele enxergou de tal forma que ficou fixo aquilo. Ficou fixo. Aquilo ficou fixo. Nada mais tirava de dentro dele. Continuando o texto. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quais são os 3 pilares da fé? Vamos lá. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam. Firme fundamento, pensamento fixo. Temeu, sentimento no pensamento. E para a salvação da sua família, preparou a arca. Trabalho. Ou se prepara a arca só com o pensamento. Só com o pensamento fixo. Vai lá, arca. Se prepare sozinho. Sozinha. Estou aqui orando por você, arca. Vai lá. Não. Essa fé é mentirosa. Toda fé verdadeira exige trabalho daquele que a tem. Primeiro poder, visão. Divinamente avisado. Visão fixa. Temeu. Sentimento na visão. Espera. Ó. Espera. Segundo pilar da fé, trabalho. Preparou a arca pela qual condenou
o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Preparou a arca, trabalho, pela qual condenou o mundo, aquilo que estava dentro de Noé, a arca, pensamento fixo, o dilúvio. Colocou sentimento nisso, trabalho, a arca estava pronta, ele condenou o mundo. Aquilo que Noé viu dentro dele, ou aquilo que Deus mostrou para Noé, fixo dentro dele, Noé agora estava vendo fora. Irmão, você tá pegando isso aqui? Você percebeu que fé é uma palavra tão pequena, mas ao mesmo tempo tão poderosa? E ao mesmo tempo, eu vejo muitas pessoas que ainda não sabem o que é viver pela fé. De fato, tá dando para entender? Vamos continuar? Imagine qualquer objeto que você quiser agora. Qualquer objeto que você quiser. Vamos exercitar a fé, só para você entender. Qualquer objeto. Ó, essa camiseta que eu estou vestido, um dia foi pensamento fixo de alguém. Que esse pensamento fixo veio o segundo pilar da fé. Teve uma máquina que costurou ela, trabalho. E aí, depois do trabalho, depois de algum tempo, terceiro pilar da fé, atração. Aquilo que estava dentro como pensamento fixo, automaticamente o sentimento no pensamento gerou o trabalho. E ó a camiseta aqui. Tá, vamos exercitar a fé mais. Isso aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ó, isso aqui um dia foi pensamento fixo de alguém. Sabia disso? E no pensamento fixo veio o sentimento. E junto pensamento fixo e sentimento gerou a vontade de trabalhar. Aí alguém trabalhou nisso aqui, ó. E aí veio para fora. Prova daquilo que não estava se vendo. Por que não estava se vendo? Porque estava no pensamento dessa pessoa que construiu isso. Tá dando para entender, irmão? A cadeira que eu tô sentado, essas coisas aqui, o celular que você tá usando para me ver, tudo foi pensamento fixo de alguém. Tem uma frase que Deus me deu um dia, que a frase ela diz assim: a razão, ela é serva da fé. Não tem sempre essa briga de fé e razão? Não tem? Deixa eu te dizer uma coisa. A razão, ela é serva da fé. A fé manda na razão. Porque se você dissesse há 50, 100 anos atrás sobre um celular desse aqui, ó, ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. Por que ninguém ia acreditar? Porque esse celular não estava na realidade de ninguém. Ninguém tinha. Só que aí veio alguém. Fez o quê? Pensou de forma fixa. Ao pensar de forma fixa, vê um celular, colocou sentimento no pensamento, à espera. Daqui a pouco começou a trabalhar. E nessa que começou a trabalhar, por que a razão é serva da fé? Porque a mente começa a procurar coisas racionais para aquilo que você está vendo dentro vir para fora. O celular estava dentro da cabeça, tá, mas como colocar isso para fora de forma racional? E aí tudo começa a aparecer. Eita, irmão, se tu entender isso aqui, você muda o seu estado mental, emocional, você muda a maneira de muita coisa, de enxergar muitas coisas. Você acaba adquirindo um poder que estava aí dentro, mas você não sabia usar. Tudo que você está vendo fora, um dia foi pensamento fixo de alguém. Que nesse pensamento fixo se juntou o sentimento que gerou a vontade de trabalhar e aquilo que estava dentro veio para fora. Qualquer coisa. Oh, glória. Responde essa pergunta. Tudo que o ser humano criou, você acha que foi como? O tripé da fé. Os 3 pilares da fé. Visão, trabalho, atração. Celular, visão, trabalho, atração. Camiseta, visão, trabalho, atração. Painel, visão, trabalho, atração.
Jesus está te chamando para ser também um criador e mudar essa realidade que você vive. Vamos continuar? Fé para receber cura. Já falamos sobre o princípio da fé na oração, tá bom? Já falamos sobre o princípio da fé nos objetos criados, Noé fazendo uma arca, pela qual condenou o mundo, e agora vamos usar o princípio da fé na cura. Tudo é fé, tá? Tudo é fé. Querendo você ou não, tudo é movido pela fé. De novo, que eu expliquei no início, ou para o lado bom ou para o lado ruim. Tudo é fixo, trabalho, atração. Visão, trabalho, atração. Pensamento fixo, sentimento no pensamento gera o trabalho e depois atração. Aquilo que estava dentro veio para fora. E agora, fé na cura. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo do 25 ao 29. Olha isso aqui. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. 26. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. 28. Pega isso aqui. Pega isso aqui. 28. Ela tocou nos vestidos de Jesus, né? Mas o que ela já estava dizendo dentro dela? O que ela estava dizendo dentro dela? O que era pensamento fixo dentro dela? 28. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, continuarei doente? Não. Continuarei jorrando sangue? Não. O que era pensamento fixo na mulher do fluxo de sangue? Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Olha o que ela estava dizendo. Se eu tocar, eu já estou me vendo curada. É só eu tocar, eu já estou me vendo curada. É só eu tocar, eu estou me vendo curada. Pensamento fixo, se vendo curada. Trabalho, foi atrás de Jesus. Venceu a multidão. Tocou, se esforçou. Trabalho, tocou. Terceiro, aquilo que ela viu dentro veio para fora. Uma mulher sarada. Eita Jesus. Com detalhe, tá? De vez em quando, a fé, ela nos prova. Vamos colocar assim. A fé, ela nos prova. Mas de vez em quando é só para saber o que de fato está fixo dentro de nós. Como assim, irmão Clebson? Não entendi. É só você ver. Olha o texto, o que o texto diz. Deixa o texto falar. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Irmão, como 12 anos a situação te batendo, e sua fé ainda está aqui, ó. Você entende que existem certas situações que não mudam do dia para a noite. 12 anos, tá? 12 anos. Ela permaneceu. Firme fundamento. Fixo. Permaneceu. Só que não para por aí. Olha só. Olha a fé absurda dessa mulher. A gente tem que aprender com essa mulher. Olha a fé absurda dessa mulher. 12 anos, o sangue jorrando, a situação falando todo santo dia. Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Todo santo dia. E ela mesmo assim crendo. Se não bastasse, o texto ainda vai dizer que ela gastou tudo. Então, ou seja, já não bastava a situação batendo nela todo santo dia. Ela pegou todos os seus recursos como prova que a fé dela era fixa, firme, bem fundamentada. Ela gastou acreditando. Foi em um médico, não foi curada. Desistiu? Foi em outro, não foi curada. Desistiu? Foi em outro, não foi curada. Desistiu? Não. Irmão, o texto diz que ela gastou tudo.
Ela gastou tudo o que tinha. Só que até essa perca. Recebe isso aqui. A perca levou ela ao médico verdadeiro. Recebe essa palavra. A situação te batendo, as percas estão te levando ao médico verdadeiro. Você que está doente, você que não está bem, receba a sua cura agora. Se enxergue curada. Ouça o poder da palavra através da mulher do fluxo de sangue. Se enxergou curada? Se enxergou curado? Receba sua cura agora. Oh, glória! E havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada ali aproveitando isso. Antes indo a pior. Irmão, a situação batia todo dia. Ela gastou tudo. Com um detalhe, o negócio não ficou estabilizado. Piorou ainda mais. Que fé absurda dessa mulher! Aonde o pensamento fixo dela continuou fixo, não ficou abalado. E às vezes eu e você, por qualquer situação, a fé já fica... Tá aqui, ó. Vamos aprender com essa mulher. Vamos aprender com essa mulher. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Para encerrar aqui nesse texto, versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu, meu Deus, sentiu dentro de si, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Imagine a quantidade de coisas que mudou nos pensamentos dela, nas emoções dela, quando ela sentiu que estava curada. O que eu aprendo com a mulher do fluxo de sangue, irmão Cleberson? Recebe aí. O fluxo da sua fé tem que ser maior do que o fluxo dos seus problemas. A situação batia na mulher. Ela gastou todos os seus recursos e a situação ainda estava piorando. Mas dentro dessas três coisas aqui, a fé dela permaneceu firme e bem fundamentada. Que Jesus lhe deu uma fé firme e bem fundamentada, ao ponto de você se enxergar curado já, curada já. E pela fé, toque em Jesus. Receba a sua cura. Oh, glória! E dentro de toda a situação que você está vivendo, assim te diz o teu Senhor, receba uma fé com um fluxo maior do que o fluxo dos seus problemas. Hoje Jesus está te dando uma fé com fluxo maior do que o fluxo dos seus problemas. Recebe. Oh, glória. Outro texto, Marcos capítulo 9, versículo do 20 ao 24. Eu já dei uma pincelada nesse texto aqui, no vídeo passado, só que vale a pena relembrar. Marcos capítulo 9, versículo do 20 ao 24. Fé para expulsar demônios. Olha só, a gente falou sobre o princípio de fé na oração, falamos sobre o princípio da fé nos objetos criados, falamos sobre o princípio da fé para receber cura, falamos sobre agora vamos falar sobre o princípio da fé para expulsar demônios. Marcos capítulo 9, versículo do 20 ao 24. Assim está escrito.
E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se, espumando. 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Olha isso aqui. Olha o que o pai diz para Jesus. Para Jesus. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus, crente. Olha a resposta de Jesus. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer. Pera. Como é que é Jesus? Primeiro o pai diz: se o Senhor puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, faz alguma coisa. E aí Jesus vai responder agora. O que Jesus responde? Se tu podes crer, se tu podes ver dentro, se tu podes ver fundamentado, fixo, dentro, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Irmão, eu não sei se você prestou atenção na leitura que eu acabei de fazer. Como pode? Me responde isso aqui, ó. Como pode você crer e não crer ao mesmo tempo? Como? Irmão Clepson, eu não entendi. Eu lhe respondo. Quando Jesus ele diz no 23 aí, ó, Marcos capítulo 9, versículo 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Ó o pai do menino, 24. E logo o pai do menino clamando. Ele não estava falando. Ele estava gritando, irmão. Gritando, falando alto. Estava em desespero. E logo o pai do menino, gritando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ó, ele acabou de dizer o quê? Eu creio, correto? Olha o que ele diz em seguida. Ajuda a minha incredulidade. Peraí. Crê e ao mesmo tempo pede ajuda na incredulidade. Será que não tem alguma coisa errada aqui, não? Você não percebeu, irmão? Nada errado? Eu vou definir agora para você uma fé que Jesus não gosta de ver nos crentes. Qual é a fé, irmão Clebson? É essa aqui, ó. Quando o pai olhava para o seu filho, são, comendo direitinho, bebendo direitinho, se divertindo, brincando, quando o pai olhava para o seu filho, a alegria tomava conta da sua alma. Ele cria, ele estava crendo. Olha que meu filho é benção, saudável. Só que aquele pensamento não era fixo, era um pensamento momentâneo. Era uma fé de momento, onde a situação modelava a fé desse pai. Como assim, irmão Clepson? Não entendi, vai entender agora. A situação, quando o filho estava comendo, caminhando, tudo bonitinho, bebendo, brincando, o pai estava crendo. Só que quando vinha o espírito maligno, tomava a criança, lançava no fogo, lançava na água. Em outras palavras, fazia do menino o que queria, maltratava o menino, jogava no chão, fazia o que queria. Era o que o espírito fazia com o menino. Sabe a fé do pai que estava, eu creio, meu filho é benção? Aquela imagem que ele via do espírito destruindo seu filho, maltratando seu filho, jogando na água, jogando no fogo, jogando no chão. Aqui dentro dele era destruído.
E aí aquele pensamento que ele tinha, porque não era uma fé firme e fundamentada, era apenas um pensamento momentâneo, era destruído. E aí dava espaço para o quê? A incredulidade, que foi onde ele pediu ajuda. Como é que esse pai estava vendo o filho dele naquele momento em que estava na presença de Jesus? O filho se debatendo todinho, vendo o espírito maligno lançando ele para cá e para cá e para lá e para cá. Por isso que ele pediu ajuda para Jesus. A ajuda que ele pede para Jesus é: Jesus, me ajuda a ver o meu filho são sempre. Em que, independente da situação que lance ele na água, no fogo, me ajude a não mudar aqui. Que eu tenha uma fé firme. Que eu tenha essa crença aí que o Senhor falou, que tudo é possível ao que crê. Me ajuda, Jesus, na minha incredulidade. Jesus agora está respondendo alguém aí. Você, que a situação muda a sua fé constantemente. Se está bem, você está adorando. Se o armário está cheio, está adorando. Se nada te falta, está adorando. Se o dinheiro está na conta, está adorando. Você tem uma fé linda quando tudo está indo bem. Só que quando aperta um pouquinho, a incredulidade te toma de uma tal forma que você nem se lembra mais do crente alegre que você era, do crente que cultuava, do crente que pregava, do crente que cantava, do crente que aconselhava os outros, do crente que abraçava, do crente que ajudava. Você nem se lembra mais. Jesus está falando para você: hoje eu restauro a base da sua fé. Vou repetir: hoje eu restauro a base da sua fé. A sua fé não tem que ser modelada pela situação fora. O que tem que modelar a sua fé é aquilo que eu falo. O que eu falo você tem que acreditar. O que a minha palavra fala você tem que acreditar. E alimentado por uma vida de oração, dificilmente a situação vai roubar a sua fé. Recebe a restauração da sua fé agora, em nome de Jesus. Ei, pai do lunático. Ei, mãe do lunático. Hoje Jesus te cura. Hoje Jesus te cura. Expulsa esse demônio. Hoje Jesus expulsa esse espírito, essa incredulidade, esse negócio de toda hora, quando a situação muda, tu muda junto. Não, Jesus está falando: fé é firme, fé é fixo, fé é fundamentado. Hoje, Jesus te dá uma fé de verdade. Ele restaura a base da sua fé. E você para de ser a mãe do lunático, o pai do lunático. Você para de dar espaço, lugar para a incredulidade. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para aquele que vê fixo dentro, coloca sentimento no pensamento, que gera o trabalho e depois do trabalho atrai, coloca para fora aquilo que viu dentro. Vamos continuar. Marcos capítulo 4. Hoje é tema, tá, gente? Hoje é tema. Então por isso que o vídeo demora um pouquinho mais. Hoje é tema. Marcos capítulo 4. Mas já estamos encerrando. Acho que 10 minutinhos a gente já encerra. Até menos. Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Ó. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. Acho que eu vou encurtar esse texto aqui. Vamos encurtar. 37, vai. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira
que já se enchia, 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: "O mestre, não se te dá que pereçamos?" Ou, em outras palavras, o senhor não se importa que a gente está morrendo? 39. E ele despertando, guarda isso aqui, gente. Guarda isso aqui, meus irmãos, guarda isso aqui. E ele despertando, repreendeu o vento, em primeiro lugar. E disse ao mar: "Cala-te, aquieta-te." E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: "Por que sois tão tímidos?" Hã? Olha a outra pergunta, no 40. "Ainda não tendes fé? Ei, tem fé não?" 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, dá para enxergar a cara de bobo deles. Usa a sua fé, irmão, usa o pensamento que Deus te deu. Já pensou? Volta aqui nesse texto, um olhando com cara de bobo pro outro. Olha o 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros. O que diziam uns aos outros? Mas quem é esse? Que até o vento, os ventos e o mar obedece. Ele mandou. Consegue enxergar isso no barco? Você viu o que eu vi? Ele falou com o vento. Ei, você viu o que eu vi? Ele mandou o mar se calar. Olha para cá. Por que você acha que essa bonança aqui apareceu? Por que você acha? Outra pergunta. Os historiadores dizem que tinha 3 metros de onda que estava batendo nesse barco aqui. Ô, irmão, 3 metros de onda batendo no barco. Como que Jesus consegue dormir com 3 metros de onda batendo no barco? Quer a resposta? Se o estado interno da pessoa não estiver bem fundamentado, fixo, ela com certeza estava muito abalada e não conseguiria dormir numa situação dessa. Pegou ou não? Mas como o estado interno de Jesus estava bem firme, fundamentado, e ele sabia que a qualquer momento ele poderia mudar a situação, ou seja, a bonança já estava dentro dele antes de aparecer fora. E aí o que ele faz? Pensamento fixo dentro, a tempestade está rolando solta do lado de fora, está colocando medo em todo mundo, está conseguindo mudar a fé de meio mundo de gente, mas a fé de Jesus permanece intacta, fixa, bem fundamentada. Detalhe, todo mundo está vendo tempestade, mas Jesus está olhando para a tempestade e está vendo bonança. Pegou ou não? Todo mundo está vendo tempestade, mas Jesus está olhando para a mesma tempestade e está enxergando bonança já. E aí Jesus vai ensinar um princípio espiritual agora. Olha que princípio espiritual. A gente está falando sobre fé, né? Fé na mudança das situações. Pega essa. Jesus, quando ele se levanta, pensamento fixo dele, sentimento no pensamento fixo. Com quem que Jesus fala primeiro? Vento. Te pergunto, dá para ver vento? Dá para ver vento? Não, né? Mas dá para sentir vento? Dá, né? Outra pergunta. Quem era que estava movimentando a água? Quem?
Se você respondeu vento, você acertou. Outra pergunta, no texto, estamos falando sobre uma fé que muda situações. Eita glória! Lá vai, hein? Os discípulos estavam com medo do quê? Era do vento? Os discípulos estavam com medo da água. E aí Jesus, quando se levanta, ele não repreende a água primeiro. Ele repreende o que se não vê. Ele repreende o que não dá para ver. Ele repreende o que não dá para ver. Vento, aquieta-te. Porque se você se aquietar, o mar também se cala. Nas situações que você está vivendo, grava isso aqui. Nas situações que você está vivendo, aquela pessoa que você diz, nossa, não gosto dessa pessoa, não gosto desse trabalho, eu não gosto desse ambiente. Deixa eu lhe explicar. Esse ambiente que você vive hoje, esse mar que você está vivendo hoje, bravio, que está batendo no seu barco, o problema não é o mar. Quer que eu te fale qual é o problema? É quem está por trás desse mar. É o que não está dando para ver. Quem é que está por trás desse mar balançando ele? Quem é que está por trás desse mar balançando ele? Jesus, ele está te entregando um segredo espiritual, que Paulo vai falar um pouquinho mais para frente. Quer saber qual? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades espirituais. Espírito, vento. Espírito, vento. Ambos não dá para ver, mas dá para sentir. Jesus está te dando autoridade. Não é para você repreender o mar, não. É para você repreender vento. Não entendeu? Jesus está te dando autoridade para você repreender espíritos malignos que têm controlado pessoas para te atingir. Jesus está te dando autoridade para você repreender espíritos malignos que estão balançando certas situações, estão balançando certas pessoas só para te prejudicar. Para de olhar para as pessoas. Sua luta não é contra carne e sangue. Em outras palavras, usando a linguagem do texto, sua luta não é contra o mar, sua luta é contra o vento. Fé para mudança de situações. Dentro dos discípulos não tinha bonança, só tinha tempestade. E por isso eles estavam enxergando tempestade na tempestade. Mas dentro de Jesus, ele estava atravessando a mesma tempestade que os discípulos. Mas ele estava enxergando bonança na tempestade. E quando ele repreendeu o vento, aquilo que estava dentro dele veio para fora. Aquilo que estava dentro dele veio para fora. Recebe uma palavra de Jesus agora? Recebe? Jesus está dizendo para alguém, enquanto você estiver vendo tempestade no meio da sua tempestade, a tempestade vai continuar, porque a matemática não muda. Tempestade mais tempestade, resultado, tempestade. Agora no dia em que você enxergar bonança na tempestade, resultado, bonança. Eita glória! Pegou a matemática? Pegou a matemática? Pensamento fixo. Sentimento no pensamento gera trabalho. Depois de gerar trabalho, atração, vem para fora. Qual é o trabalho em uma situação difícil? O trabalho em uma situação difícil é não parar de orar, não parar de fazer sua parte, não parar de fazer o que Jesus está mandando. Pega a matemática.
Tempestade mais tempestade, resultado tempestade. Vê bonança no meio da tempestade, resultado bonança. Pegou? É isso. Vamos encerrar agora. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Para encerrar. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Deixa eu primeiro explicar para você qual era o tamanho desse muro. Só para você ter a noção do tamanho da prova, do tamanho da situação. Ó, esse muro tinha 32 quilômetros quadrados. Esse muro tinha 9 metros de altura. Esse muro tinha 6 metros de espessura ou largura. Guardou aí o tamanho do problema? Guardou? 32 quilômetros quadrados, 9 metros de altura, 6 metros de largura ou espessura. Só para você ter uma ideia do tamanho do problema. Não foi usado nenhuma enxada, não foi usado nada para dar pancada, nada. O que foi usado? Apenas caminhada. Caminhada e som de trombeta. Caminhada, som de trombeta. E aí rodearam durante 7 dias. Só que qual o processo aqui? Está escrito. Pela fé, ó, eles viram fixo dentro. Como assim, irmão Clebson? O muro estava de pé, mas dentro deles já estava caído. Pegou ou não? O muro estava de pé, mas dentro deles já estava caído. E aí eles dão a primeira volta. O muro continua de pé, mas dentro deles está fixo, está caído. Segunda volta, o muro ainda continua de pé, mas dentro deles, caído. Você está entendendo o que é fé agora? Você está entendendo que não é a situação que muda a sua fé? É sua fé que tem que mudar a situação? E que cada situação vai exigir de você um nível de fé. E por isso o seu nível de fé tem que ser absurdo. Tem que ser grande demais. Porque vão aparecer muitas situações difíceis que vão querer roubar a sua fé. É por isso que você tem que exercitar a sua fé. Todo santo dia. Todos os dias. E eles deram as voltas que o próprio Deus pediu. E depois de cumprir as voltas que Deus pediu, o muro caiu. Ou seja, aquilo que estava dentro deles desde a primeira volta, depois que eles terminaram, aconteceu. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Você consegue falar para mim os 3 pilares da fé? Você ainda lembra ou você esqueceu? Primeiro, qual? Visão. Segundo, trabalho. Terceiro, atração. Pela fé, viu dentro, fixo. Sentimento se ligou com pensamento fixo, gerou trabalho. O que aconteceu? Rodearam. O trabalho deles foi caminhar. Grave isso aqui, irmão. Grave isso aqui. Pensamento fixo. Sentimento no pensamento fixo.
gerou o trabalho, que foi a caminhada que eles fizeram, e depois de pensamento fixo, sentimento, que gerou trabalho e caminhada, aquilo que eles viram dentro, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Recebe essa palavra aí. E aqui a gente encerra. Nenhum problema na sua vida é maior do que a fé que Deus te deu. Nenhum problema na sua vida é maior do que a fé que Deus te deu. Nenhum problema na sua vida é maior do que a fé que Deus te deu. Mas, irmão Cleves, tem 32 quilômetros quadrados. Nenhum problema na sua vida é maior do que a fé que Deus te deu. Mas, irmão Cleberson, tem 9 metros de altura. Nenhum problema na sua vida é maior do que a fé que Deus te deu. Mas, irmão Cleberson, tem 6 metros de grossura, espessura. Nenhum problema na sua vida é maior do que a fé que Deus te deu. Receba essa palavra em nome de Jesus. E eu espero que depois desse vídeo você exercite a sua fé e você tenha aprendido o que é fé na prática. Bora pra cima! Seja fonte. Reserve o tempo com Deus no seu dia. Lembrando, é só ler o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Sorriso de crente e Deus abençoe.